Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Então vamos lá. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Obrigado a presença de todos nesse momento tão importante. A minha pesquisa ela tem o título, como o Daniel falou, né? Leitura escrita de mundo com a matemática e meio ambiente, possibilidades para a educação básica. Ela foi desenvolvida no grupo de pesquisa Matemática Queer, que é sediado no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, o PEMAT, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Dr. Denner Dias. A minha dissertação ela está estruturada da seguinte forma. Ela tem um capítulo de introdução, referencial teórico, um capítulo de metodologia, apresentação dos dados, análise dos dados e, por fim, as considerações finais. No capítulo de introdução, eu trago as motivações que me fizeram chegar ao mestrado, que foi a minha vivência como estudante, a minha experiência inicial no magistério, trabalhando em várias escolas diferentes, e a participação no projeto Potencial Eco. Eu acho que é importante mencionar de onde que eu falo, né? Eu sou professor da Escola Municipal Tenente Antônio João, uma escola da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que fica situada no campus da cidade universitária, da FRJ, e atende alunos do Complexo da Maré. E foi nesse espaço que surgiu a minha pesquisa, né? Em um manguezal que fica situado próximo à escola, por meio da participação no projeto Potencial Eco, que é um projeto de extensão que a nossa escola participa em parceria com o Instituto do Centro de Ciências da Saúde, aqui da FRJ também. O objetivo desse projeto de extensão era realizar uma intervenção nesse manguezal e cada professor participante teria que trazer a sua disciplina para as ações desenvolvidas nesse projeto, né? E, inicialmente, a minha proposta era tratar da matemática pela matemática, pensar como os conteúdos matemáticos poderiam ser mobilizados nessa situação. E a ideia era, por exemplo, retirar objetos desse espaço e levar para a sala de aula para estudar os conceitos matemáticos presentes ali com os estudantes. Só que essa realidade, né, os objetos podiam estar contaminados, os alunos poderiam ser colocados em risco. A gente decidiu abortar essa ideia. Uma outra possibilidade também era trabalhar com os dados que fossem gerados a partir dessa intervenção. A quantidade de lixo que seria retirada semanalmente, a quantidade de tocas de caranguejo que a gente realizaria um monitoramento. Só que alguns fatores, como o furto da ecobarreira, né, eles impediram que essa situação inicialmente fosse aplicada. A ecobarreira é uma estrutura de macarrão de piscina com garrafa PET que a gente fez a instalação para conter a chegada de lixo nessa região. E pensando nessas possibilidades que tiveram de ser abortadas, né, a gente, no processo inicial da pesquisa de mestrado, decidiu reconfigurar a atuação da matemática nesse projeto. Então, a gente passa a pensar nas questões sociais que a gente consegue discutir com os alunos na sala de matemática, nas aulas de matemática, que surgiram a partir desse projeto, a partir da vivência dos estudantes nesse projeto. E a gente consegue definir o objetivo da pesquisa, né? Que é investigar as potencialidades e desafios de práticas de leitura e escrita de mundo com a matemática na educação básica, pensando na formação crítica dos estudantes acerca das questões ambientais. Como é que a matemática pode ser um instrumento para a gente ler o mundo, né? Entender as relações sociais e também buscar a transformação daquela situação que a gente está estudando ali. O nosso referencial teórico está dividido em eixos, né? No primeiro, a gente discute o conceito de justiça. No segundo eixo, a gente traz a concepção de educação ambiental, que é muito importante para a nossa pesquisa. Depois, a gente discute educação matemática para a justiça social, e aí faz uma subdivisão, né, para discutir educação emancipadora e a leitura escrita de mundo com a matemática.
né, pensando, né, na matemática como instrumento para a gente discutir a emancipação dos estudantes. E no último eixo, a gente busca estabelecer as articulações entre educação matemática e educação ambiental. Na metodologia, a gente entende que é uma metodologia de pesquisa, né, qualitativa, do tipo de intervenção pedagógica. A gente teve a preocupação de realizar todas as questões éticas, assinatura de termos de consentimento dos alunos, dos responsáveis da direção da escola, a produção e registro dos dados. A gente realizou 4 encontros com os alunos e todos os encontros foram gravados em vídeo e áudio, e também os dados foram produzidos a partir das produções dos estudantes nesses encontros, né, a partir das atividades que foram propostas. E na metodologia, a gente também encaminha como que será feita a análise dos dados. Partindo do primeiro encontro, a gente tinha por objetivo, o tema do primeiro encontro, né, foi as percepções das relações entre matemática e meio ambiente. No primeiro momento, os estudantes responderam um breve questionário que foi entregue a eles. Em seguida, a gente fez uma roda de conversa. Um fato que é importante destacar nesse primeiro encontro é que vocês podem perceber na imagem que há poucas crianças na imagem, né? É que ocorreu nesse dia, estava ocorrendo, na verdade, uma operação policial na Maré. Então, poucos alunos conseguem ir para a escola, né? E nesse dia, quando eu cheguei à escola, eu fiquei sabendo dessa situação, fiquei preocupado, e aí entrei em contato logo com o Denner, para saber se a gente realmente aplicava a atividade ou não, e a gente decidiu por aplicar, entender dos estudantes como é que, inclusive, eles viam essa situação, né, que é uma situação de injustiça social, né, e como é que a gente poderia discutir isso na aula. Então, nesse encontro, inicialmente os alunos puderam também dissertar, falar sobre essa situação que eles vivenciam rotineiramente. No segundo encontro, a gente discutiu sobre o valor da vida, né? Quanto vale a vida. E para fazer essas discussões, a gente utilizou a metodologia ativa de GSOL, que consiste a gente fez a divisão da turma em grupos de 6 alunos. Esses grupos são grupos de base, chamados grupos de base. Esses grupos de base são subdivididos em grupos de especialistas, que são esses 3 grupos que estão na imagem. Cada grupo de especialistas tem uma função no seu grupo de base. Cada um vai realizar uma atividade diferente no seu grupo de especialista e vai retornar para o grupo de base com informações para que, ao final do encontro, eles produzissem um material que representasse a opinião do grupo acerca do valor da vida. E para discutir, né, esse valor da vida, a gente trouxe o caso do rompimento da barragem de Brumadinho, que foi um acidente ambiental, né, um crime ambiental, e o caso da morte de uma fã no show da Taylor Swift, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro devido às altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro. Os grupos de especialistas estavam simultaneamente em ambientes diferentes da escola. Um grupo estava assistindo documentários que tratavam do rompimento da barragem, de relatos de familiares, de pessoas que moravam próximo àquela região. O segundo grupo de especialistas estava fazendo a leitura de notícias relativas a esses temas. E um terceiro grupo ficou na sala de matemática comigo, estudando os valores que são destinados, que a empresa, né, determinou que valiam uma vida, né? A empresa sugeriu que uma vida valia em torno de 9,6 milhões de reais. E nesse grupo especialista, eles estavam estabelecendo comparação entre esse valor e o valor que os acionistas têm de lucro em um determinado ano, para comparar esses valores e ver quanto é o valor da vida para aqueles empresários. Os alunos mobilizaram conteúdos matemáticos como regra de 3, operações com
com números escritos na forma de potência, em notação científica, né, para conseguir chegar a uma conclusão em relação a esses valores. Ao fim dessa reunião dos grupos de especialistas, eles retornaram para os seus grupos de base para conseguir discutir sobre esses assuntos debatidos lá nos grupos especialistas e produzir o seu material, né, ao final da aula, e ficou livre a escolha, né, ao final desse encontro. Alguns alunos, alguns grupos, né, decidiram fazer poemas, outros cartazes, um grupo tentou fazer uma disputa de rap, e no final desse encontro, desse segundo encontro, eu entreguei para os alunos uma tabela para que eles preenchessem a quantidade de lixo que eles produziram ao longo de uma semana e trouxessem na próxima semana no outro encontro. Para a gente discutir o tema desse terceiro encontro, que é as relações entre a produção de lixo e o conceito de justiça ambiental. Os alunos, no primeiro momento, ficaram organizando esses dados para organizar e entender como é que aquele grupo ali, a quantidade de lixo produzida, e praticamente todos os grupos optaram por fazer gráficos. Uns gráficos de barras, de colunas, outros. E aqui tem alguns exemplos, gráficos de setores. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem. Após esse momento da produção dos gráficos, a gente assistiu um documentário chamado Lixo Extraordinário, para que eles começassem a perceber qual é a relação que as pessoas têm com o descarte do lixo, com a produção de lixo, porque muitos deles não tinham, né, ideia de que a gente produz lixo e descarta, e é como se ele deixasse de ser nossa responsabilidade. Então, nesse documentário, a gente tentou despertar neles esse olhar para que eles, de certa forma, dissertassem sobre essa questão na roda de conversa que a gente fez em seguida. Ainda nesse encontro, pensando na questão da produção de lixo e como que os grupos sociais se relacionam com o lixo, a gente fez uma visita virtual pelo Rio de Janeiro, né, visitando diversos espaços de diferentes classes sociais. A gente foi em áreas nobres da cidade, como Urca, Barra da Tijuca, e também áreas da Zona Norte e da Zona Oeste, como Santa Cruz, Penha, para que os alunos percebessem as diferenças nesses espaços e visualizassem como que essas situações, como que essas populações elas vivem na mesma cidade, mas desfrutam de situações diferentes em relação às condições de sobrevivência, em relação ao descarte de lixo, né, e tudo mais. Já no quarto encontro, a gente teve por objetivo e por tema, né, reescrevendo o mundo em busca da conscientização. Inicialmente, eu fiz uma retomada com os alunos acerca das ações do projeto Potencial Eco ao longo de um ano, e destaquei com eles a quantidade de lixo que foi retirado do manguezal, a quantidade de tocas, mostrei os dados, e refletindo com eles se aquela intervenção que a gente estava realizando, se ela era suficiente, era a solução para aquele problema. Os alunos, a gente discutiu e ficou decidido que a gente poderia realizar a elaboração de um folder para buscar conscientizar as pessoas de que não bastava só limpar. O problema era, né, o lixo que chegava diariamente naquela região. Então, percebam nas imagens que os alunos estão divididos em subgrupos para cada um ficar responsável pela elaboração de uma parte desse folder. Os grupos ficaram responsáveis por preparar um manual da confecção da ecobarreira, outros para preparar os gráficos que representassem a quantidade de lixo que foi retirado, as tocas, outros preparando as artes para compor esse folder.
E o folder final ficou dessa forma, que a gente tem a intenção de divulgar e distribuir na comunidade para discutir com a população o cuidado que é preciso ter com o lixo que é descartado incorretamente, né, nas vias públicas, por todas as pessoas. Esses foram os encontros, né? A gente, a partir desses dados produzidos, decidiu dividir a análise de dados em 3 dimensões, que são em busca de ser mais, leitura escrita de mundo com a matemática e a construção da noção de justiça ambiental. Pensando na busca pelo ser mais, né, eu trago essa frase do estudante Fábio, que foi relativa à vivência dele no trajeto para a escola, né, pensando, na verdade, o que passou na cabeça dele viver aquele momento. Né, e ele diz: no meu trajeto eu nem sabia que estava tendo operação. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, começou a entrar um monte de carro de polícia e falei, eu vou morrer agora. É porque eles implicam muito com os estudantes. E isso causa muita complicação nos nossos estudos, porque muitas das vezes estamos estudando aqui, mas moramos lá. E quando acontece isso, ficamos sem vir para a escola, sem aprendizado, e isso complica muito, porque pode ter sido um dia de prova, um dia que iam revisar para a prova, mas com essas operações contra o tráfico, né, isso causa medo. A qualquer momento, se você no seu caminho, vindo para a escola, podem te parar, podem querer fazer alguma coisa com você, e esse foi o meu medo, porque eu já sonhei que acontecia isso comigo. Então, analisando essa fala do estudante, a gente percebe que ele identifica nessa situação vivida, né, uma situação limite que o território impõe a ele, como uma barreira que limita a sua possibilidade de ser mais, limita a sua condição de buscar, né, o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento intelectual. Né? Mas, por outro lado, o estudante ele mostra que ele tem uma visão crítica dessa situação, né? E ele entende que essa situação precisa ser superada. Ainda nessa perspectiva, um outro estudante ele também expõe a sua visão e diz, é bom, vai ficar vazia mesmo, se referindo à aula. Matar a aula não faz diferença. A única coisa que vai fazer diferença vai ser a direção da bala perdida, se ela vai chegar. Novamente, o estudante ele também entende que aquela situação é uma situação limite que o território impõe a ele. Né? Só que essa fala é uma fala carregada do que Paulo Freire chama de consciência mágica, porque ele está tão imerso nessa situação de opressão que ele não consegue ver outra possibilidade. Ele não consegue imaginar viver numa outra situação que seja de superação dessa situação. Então, ele acaba que se coloca numa posição de aceitar o fatalismo que é imposto a ele, sem projetar superar. E pensando nessas duas falas, né, trazendo para o objetivo da pesquisa, como é que a gente relaciona essa vivência deles com as discussões de meio ambiente, por exemplo? Né? E aí, refletindo, eu acabei concluindo que como é que a gente vai, né, pensar que essas pessoas serão capazes de refletir sobre o fim do mundo ocasionado pelas questões ambientais, né, se diariamente eles têm que se preocupar em chegar vivos ao final do dia, né? Então, como é que vai se preocupar em olhar para o chão e denunciar um esgoto que está sendo despejado de forma irregular, se ele tem que olhar para o alto e se preocupar se vai vir uma bala perdida e acertar, né, e tirar a sua vida? Então, a conclusão que a gente tem dessas falas é que, para essas pessoas, existem outras situações de limites que são mais urgentes e, portanto, justifica ignorar as questões ambientais, ignorar as consequências das mudanças climáticas. Ainda nessa dimensão, né, eu trago aqui 2 trechos dos poemas escritos, produzidos pelos estudantes, em que eles dizem o seguinte: as pessoas com dinheiro acham que nós pobres não temos valor de vida. Sim, e literalmente não pensam em nós, se estamos conseguindo viver. Os homens de Brumadinho pareciam que não ligavam para o nosso planeta. Como assim? Os caras fazem uma barragem onde perto dela há uma população, uma cidade, onde vivem muitas pessoas de bem.
Para mim, esse não é o valor da vida. O valor da vida é cuidar de quem nós amamos. Um outro trecho de um outro poema diz: talvez uma barragem quebrada seja capaz de dar valor a uma vida. Talvez o descuido seja capaz de oferecer o dinheiro vazio. Talvez pessoas sejam capazes de matar umas às outras e ainda descrever quanto vale uma vida. A vida só vale a morte, o dinheiro só vale a nada. A gente percebe aqui a indignação dos estudantes, né, em relação, né, a partir das discussões que foram feitas, como que o interesse capitalista ele coloca um fator limitante, né, também uma situação limite para aquelas pessoas que vivem naquela região, em que o que vale é a obtenção do lucro. Não importa se vão morrer as pessoas naquela região. E novamente essas pessoas elas estão impossibilitadas de conseguirem alcançar sua vocação de ser mais, né? E aqui a gente destaca a potencialidade da pesquisa, que é promover essa discussão e fazer com que esses estudantes eles percebam essas coisas, né? Essas situações de opressão, essas questões do interesse capitalista sobre a vida das pessoas, porque daqui a uns anos eles vão assumir cargos em empresas, cargos públicos, e a gente deseja que eles carreguem consigo essas reflexões para, quando estiverem nessas posições, subverterem a ordem capitalista, né? E não substituírem as pessoas por números. Ainda na busca pelo ser mais, as 3 frases que eu trago aqui, né? Eu acho possível pegar pelo menos um tempo para tratar desses temas que têm ficado cada vez mais sérios. Isso é melhor do que fazer matéria normal. Eu prefiro ficar quebrando a cabeça aqui do que ficar sentado na cadeira, maior calorzão. Ele se refere à discussão que eles estavam fazendo no quadro sobre os valores. Porque você está vendo a matemática realmente na vida real. Primeiramente, a gente vê que os alunos expressam uma certa aversão à educação bancária, né? E mais, eles também dissertam que é preciso incluir nas aulas de matemática essas discussões pensando na formação deles enquanto sujeitos no mundo. E, de novo, compreendendo que essas situações, né, essas discussões, vão contribuir para a busca de ser mais e para o seu desenvolvimento social e intelectual. Passando para outra dimensão de análise dos dados, a gente tem a leitura escrita de mundo com a matemática, e a gente tentou analisar como que a matemática foi mobilizada, como que os conhecimentos matemáticos foram mobilizados para que eles percebessem essas relações de opressão. Inicialmente, quando foi informado o valor, né, que a empresa paga de indenização, que é aproximadamente 9,6 milhões de reais, uma aluna expressou um espanto, né? Ela disse: uma vida, uma pessoa vale isso tudo? Então, aquele valor, por si só, ele representava uma quantia elevada. Só que, a partir daquela fala dela, a gente começou a discutir e os alunos também destacaram que aquele valor poderia representar a vida de um ente querido para ela ou para qualquer outra pessoa. E aquele valor realmente pagaria a vida daquela pessoa, né? Por mais que aquela quantia pudesse representar em compras de itens que eles desejassem, mas aquele valor poderia pagar pela vida das pessoas. E a partir do desenrolar daquela atividade, né, eles chegaram ao final dos cálculos que mobilizaram e viram que aquele valor não representava nem 1% do lucro obtido pela empresa. Então, aquela indenização não representava nada para os acionistas da empresa. E aí eles externam, né? A gente não vale nem 1% para eles. Por eles matarem as pessoas, eles não perdem praticamente nada. Na vida, nós valemos o que nós temos. Então, os conhecimentos matemáticos eles foram mobilizados, né, para que eles percebessem essa relação, né, de valor que as empresas dão para a vida das pessoas que possuem uma condição social desfavorecida, né? E naquele momento a gente viu que a gente conseguiu conectar os 3 Cs, que são os conhecimentos clássicos, crítico
e conhecimento de comunidade, né? O conhecimento crítico foi despertar, né, como que a visão crítica que eles têm daquela situação, né, como que eles interpretaram aquela intenção dos empresários em determinar um valor para a vida humana. Em seguida, o conhecimento comunitário, quando eles percebem que a vida de pessoas que vivem em condições desfavorecidas vale menos do que a vida de outras pessoas, né? O interesse do capital está acima da vida das pessoas. As pessoas são substituídas por um número, né? E, por fim, o conhecimento clássico ele foi mobilizado para que eles pudessem perceber, né, essa relação de opressão. Novamente, aqui, na fala dessa estudante, quando ela compara, né, que a partir do momento em que eles precisaram organizar os dados da produção de lixo que cada pessoa produziu ao longo de uma semana, foi que eles tomaram consciência do quanto de lixo eles produzem diariamente. E que, pensando em juntar, né, o lixo de cada pessoa, de cada família, o quanto isso não gera, né? Então, a partir do conhecimento matemático que foi mobilizado, eles puderam refletir sobre a produção de lixo desenfreada. Ainda na dimensão da leitura escrita de mundo com a matemática, um outro momento foi quando eu trouxe os dados do projeto Potencial Eco ao longo de um ano, e eles perceberam, a partir da interpretação dos dados, né, da produção dos gráficos também, que o problema não estava, né, só em limpar o manguezal e ali não estava a solução para aquele problema. O problema era o lixo que era descartado de forma errada. Então, analisando que o quantidade de lixo não reserva, né, sempre chegava lixo, dá para perceber que o problema era a conscientização das pessoas. E, novamente, o conhecimento matemático foi mobilizado para permitir essa interpretação. Por fim, na última dimensão da análise dos dados, que é a construção da noção de justiça ambiental, aí a gente se refere ao passeio virtual que foi realizado, a aluna Bruna, ela expõe que de 2 em 2 passos você acha uma lixeira, se referindo às áreas nobres da cidade. Nessa fala dela, a gente percebe também a conexão dos 3 Cs, né, porque ela desperta um conhecimento crítico em relação, né, a analisar o espaço da cidade e perceber que aquelas pessoas são privilegiadas, né, por desfrutarem de condições melhores para descartar o lixo, das condições das vias urbanas, da questão da arborização também. Um conhecimento comunitário, quando ela pensa na sua comunidade e reflete que lá ela não tem a disposição de lixeiras, não tem aquela condição que essas áreas nobres da cidade possuem, né? E esse conhecimento comunitário ele é mobilizado para ela desenvolver essa opinião. E, por fim, quando ela tenta quantificar e estimar o grande número de lixeiras disponíveis, ela está mobilizando o conhecimento clássico. Então, novamente, a gente está mobilizando os 3 tipos de conhecimento, os 3 Cs, para que os alunos entendam e discutam as questões relativas ao meio ambiente. A outra fala do estudante, né, é que a partir dessa visita virtual, eles percebem que mesmo em uma mesma cidade há essa disparidade de condições de sobrevivência, né? E ele fala, engraçado que tem essa divisão, né, a área do rico e a área do pobre. Então ele não se preocupa em expor o conceito, mas isso ali é uma fala que ele entende, né, e percebe o racismo ambiental presente na cidade do Rio de Janeiro, em que pessoas de áreas periféricas vivem de uma forma, né, e pessoas de áreas nobres vivem de uma forma privilegiada. E aí a gente pensa que uma das potencialidades também dessa pesquisa é que esses estudantes eles serão futuros eleitores. Então, espera-se que quando eles escolherem os seus representantes, eles levem essas reflexões e escolham representantes que pensem nessas questões, que pensem nas pessoas que sofrem os problemas sociais, problemas ambientais
diariamente. Já nas considerações finais, a gente também divide em 3 eixos, né? A gente pensa na leitura escrita de mundo com a matemática. A gente conclui que os estudantes eles realizam uma leitura de mundo inicial a partir das suas vivências, só que a matemática ela não se faz presente nessa transformar o mundo por meio da matemática, se deve ao maior contato que eles têm com a educação bancária, que é um modelo de educação que ele não te permite pensar em transformar a sociedade por meio dos conteúdos. Né? Ele não te permite discutir essas situações. Uma outra, né, dimensão daqui das considerações finais que a gente traz é pensar as potencialidades e desafios dessa pesquisa. Né? A primeira potencialidade, a gente refletiu e pensou que foi possibilitar repensar a posição da matemática ocupada nesses debates, né, nos debates em relação aos temas ambientais. Uma outra potencialidade que foi construir com os alunos, né, contribuir, na verdade, com a construção do conceito de justiça ambiental e também pensar que a gente, nas aulas de matemática, pôde incentivar o engajamento dos estudantes quando eles são convidados a discutir os temas ambientais. Já os desafios, né, foram alguns também durante toda a pesquisa, o principal era como que a gente vai introduzir a matemática de modo que os conteúdos matemáticos eles possibilitassem os alunos realizarem uma outra leitura de mundo, né, sobre temas que antes eles não tinham discutido, ou então não tivessem a oportunidade de discutir. Um outro desafio foi pensar a minha desconstrução enquanto profissional, enquanto professor de matemática, já que eu não recebi uma formação para pensar esse tipo de atividade nas aulas de matemática. E também como que a gente vai mobilizar e manter os estudantes ativos durante todas as atividades. Esse foi um desafio muito presente em todas as etapas. Né? Apesar de que a pesquisa atingiu o seu objetivo, né? E pensando em possibilidades de continuidade da pesquisa, né? Pensando no momento climático atual que a gente vive, pensando a necessidade do aperfeiçoamento constante da prática do professor de matemática, a gente pensa em viabilizar, né, uma pesquisa futura de doutorado. E, para finalizar, eu trago essa citação do Paulo Freire, que ela foi muito importante para mim. Eu acho que ela representa muito para todos os professores que refletem sobre a sua prática, né? Em que ele diz, o que não é possível é estar no mundo com o mundo e com os outros, indiferentes a uma certa compreensão de por que fazemos o que fazemos, de a favor de que e de quem fazemos, de contra que e contra quem fazemos o que fazemos. O que não é possível é estar no mundo com o mundo e com os outros, sem estar tocados por uma certa compreensão de nossa própria presença no mundo. Vale dizer, sem uma certa inteligência da história e de nosso papel nela. Paulo Freire. Aqui estão as referências trazidas nessa apresentação e agradeço a atenção